começar agora a nossa aula de geografia, falando basicamente de problemas ambientais urbanos, ok? Para que a gente não perca muito tempo, né? Esse é uma aula do nosso módulo de meio ambiente. É um módulo em que a gente vai falar basicamente sobre alguns temas bem interessantes que envolvem principalmente os aspectos urbanos, né? Que envolvem, de fato, os problemas que afetam os espaços urbanos nas nossas sociedades como um todo. Então a nossa aula ela vai estar girando em torno de 4 principais problemas. A gente também vai tentar caracterizar o cenário que envolve esses principais problemas ambientais urbanos. E por fim a gente faz então uma análise geral, entendendo, voltando nesses conceitos e dando uma dimensão de como que a vida da população que está dentro desses espaços urbanos acaba sendo afetada por esse processo. Beleza? Então a gente começa aqui, né, tendo que entender que o crescimento da urbanização acarretou em inúmeros problemas ambientais. E aí a gente tem que entender, né, primeiro o que é o conceito de urbanização, não é mesmo? Quando a gente fala de urbanização, rapaziada, a gente tem que falar basicamente de alguns aspectos, né, que envolvem o aumento da população da cidade em detrimento da população do campo. Ou seja, o processo de êxodo rural, por exemplo, é um processo extremamente relacionado a essa questão da urbanização. Além disso, a gente também tem que entender alguns pontos que são muito interessantes e fundamentais para a nossa discussão. Por exemplo, a gente pode entender que esse processo de urbanização ele gerou um aumento na demanda de energia, gerou um aumento da demanda de recursos, de infraestrutura e de todo um conjunto de necessidades que essas civilizações têm e que muitas vezes o Estado e suas políticas de planejamento urbano, na prática, não acabam anexando essas necessidades da população. Então você vai ter cidades que não estão planejadas para as necessidades desse povo. E aí a gente vai ver como que isso afeta o ar, como que isso afeta os rios, como que isso afeta o solo, como que isso afeta a nossa sociedade como um todo, não é mesmo? Além disso, a gente pode ter aqui alguns exemplos bem interessantes, né? Como a emissão de gases poluentes, a geração de resíduos sólidos e também outros tipos de resíduos que a gente vai estar estudando no vídeo de hoje, além de fazer a análise, né, dos impactos que se tem na retirada da cobertura vegetal. Principalmente quando a gente pensa, né, em mata ciliar, que é aquela vegetação que fica na beira dos rios. Então, quando a gente bota tudo isso na balança, a gente vai percebendo como que a vida na cidade se torna muito mais complexa, muito mais complicada por conta desses problemas ambientais urbanos, ok? Além disso, o que a gente pode dar como exemplo? O que a gente pode trazer aqui para a nossa realidade de fato, ok? Essa emissão de gases poluentes, ela vem aumentando tendencialmente, exponencialmente ao longo dos últimos anos. Quando a gente pensa no aumento do número de carros em circulação, quando a gente pensa no desenvolvimento da indústria no país, todas essas atividades, elas vão gerar um aumento na emissão de gases poluentes. E é claro que tudo isso vai estar dentro desse contexto de problemas ambientais urbanos, não é mesmo? E não só isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de poluição dos rios, a indústria também vai estar muito presente. Afinal, a indústria é um dos maiores poluidores de rios, principalmente do nosso país. Além disso, a gente pode citar como outros exemplos a questão dos agrotóxicos, que também vão estar afetando em muitas questões ambientais, mas a gente vai por partes, ok? Sempre importante dizer para você, meu caro aluno que esteja vendo esse vídeo, que você pode mandar suas dúvidas aqui para a nossa equipe do Super Concurso e que a nossa equipe vai estar pronta para tirar suas dúvidas, esclarecer qualquer tipo de dúvida, tema, situação, tá? Esse é um tema muito importante, tanto para você que é da turma Sigma, quanto para você que é da turma Delta, e é fundamental que a gente entenda, né, como que esses processos, eles acabam afetando os espaços urbanos, ok? Enfim, a gente vai perceber que muitas doenças que a gente encontra nas cidades são frutos desses problemas ambientais,
principalmente doenças respiratórias, e também começar a fazer uma análise um pouquinho mais geral de caso a caso, beleza? Então aqui eu trago para vocês 4 principais problemas. O primeiro problema, ele fala sobre os resíduos sólidos, né? E a gente tem que ter uma definição bem precisa do que é esse resíduo sólido. Porque esse resíduo, essa questão do lixo, né, é, sem dúvida alguma, um desafio não só da sociedade brasileira, mas da sociedade no mundo, né? Como que se trabalha o lixo, como que se destina o lixo de uma forma correta, processos de reciclagem, tudo isso a gente tem que colocar na balança na hora de fazer a nossa análise. E aí, quando a gente pensa a questão dos resíduos sólidos, a gente tem que falar dos que são aterros sanitários e do que são os lixões, né? Porque todos os dias, milhares de toneladas de lixo são produzidas nos centros urbanos. Municípios como Duque de Caxias, o próprio município do Rio de Janeiro, enfim, você vai encontrar inúmeros municípios que produzem toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de lixo todos os anos. E como que a gente pode tratar esse tipo de recurso? Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação, né? E aí a gente entra no ponto do lixão e do aterro sanitário. Em tese, o aterro sanitário é a melhor forma, é a melhor medida que você tem para tratar o seu lixo. O aterro sanitário, em tese, é um espaço controlado, aonde você vai ter, repito, o controle dos processos que estão ali e, acima de tudo, você vai ter uma cobertura para proteger o solo, você vai ter uma cobertura para proteger os rios. O aterro sanitário, então, é um espaço pré-estabelecido e planejado para receber grandes quantidades de lixo diariamente. Em contrapartida, muitas vezes nós vemos o quê? Os lixões. Os lixões são espaços que não têm esse controle, não vão conseguir proteger a cobertura vegetal, não vão conseguir proteger o lençol freático, muito menos os rios. Então, o que acaba surgindo enquanto dilema? O que acaba surgindo enquanto desafio, né? É a necessidade de se construir esses aterros sanitários, que muitos gestores públicos não vão construir, não vão abraçar isso para suas campanhas. Então, muitas vezes, você tem a proliferação de lixões e a demanda de aterros sanitários, que é alta, de espaços que sejam controlados para lidar o lixo, não são atendidos. E aí eu trago para vocês como exemplo a própria questão do Gramacho, né? Que é aqui em Duque de Caxias, o aterro sanitário do Jardim Gramacho, que foi fechado, se não me falha a memória, em 2012, 2011, e que foi um dos maiores lixões da América Latina durante muitos anos. Eu até deixo aqui para vocês uma recomendação de um filme, esse filme tem no YouTube, eu já passei aqui nas aulas do Super Concurso, inclusive, alguns anos atrás, que é O Lixo Extraordinário. É um filme que conta, né, mais ou menos, um pouquinho da trajetória do Vico Muniz, que é um artista brasileiro que é muito interessante, tem uma obra muito interessante, que faz obras de arte com lixo, né? E ele retorna ao Brasil dos Estados Unidos e faz obras de arte lindas lá no Gramacho, lá no aterro sanitário do Jardim Gramacho. É uma história realmente muito comovente, é uma história próxima a quem está aqui no município de Caxias, né? E ajuda a entender um pouquinho como que essa questão do aterro sanitário dos lixões, elas são muito importantes para a nossa sociedade. Então eu recomendo que depois, você aluno que esteja vendo esse vídeo, vá lá no YouTube, joga lá Lixo Extraordinário, dá uma assistida, não é um filme muito longo e vai te trazer um acúmulo de conhecimento para esse tema que vai ser muito interessante, ok? Além disso, você deve estar encontrando esse filme em outras plataformas, agora de cabeça eu não vou saber informar, mas realmente vale muito a pena você dar uma olhada nesse filme aqui, O Lixo Extraordinário, ok? Outro filme que também aborda bem esse tema, eu até esqueci de anotar, vou puxar uma setinha aqui para ele, é O Ilha das Flores. Mais um filme que você também encontra no YouTube, você também encontra com facilidade nas redes sociais. É um curta-metragem, bem curtinho mesmo, bem pequenininho. E ele também vai estar trabalhando de uma forma muito interessante essa questão do lixo. Então fica aqui 2 recomendações de material para que vocês deem uma olhada, né? São conteúdos audiovisuais bem interessantes,
que vão ter temáticas similares, mas ao mesmo tempo bem diferentes. A Ilha das Flores vai abordar, principalmente, de forma bem resumida, né, a situação da produção do lixo numa área lá do sul do Brasil, e o Lixo Extraordinário, que vai trabalhar bastante essa questão do aterro sanitário do Jardim Gramacho, ok? Mas qual é a lição de moral, no fim das contas, que a gente pode tirar dessa análise? É que é preciso trabalhar a questão dos resíduos, pessoal. É preciso trabalhar melhor a questão do lixo. Todos os anos a produção de lixo tende a aumentar e não a diminuir. Com o passar dos anos a população só tende a aumentar, o consumo tende a aumentar e a produção de lixo também. Se não houver uma iniciativa de repensar esse consumo e de se repensar a forma como se trata o lixo aqui no país, e não só no país, no estado do Rio de Janeiro, e não só no estado do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, mais precisamente, sem dúvida alguma será um grande desafio para as gerações futuras. Então, quando a gente fala de resíduos, a gente tem que estar trabalhando, sim, o desafio da sociedade atual, que é lidar com o lixo, ok? Segundo estimativas da ONU e até do Banco Mundial, a produção de lixo ela tende a dobrar até 2025. Então é realmente uma situação muito preocupante, ok? Então eu deixo aqui para vocês duas recomendações: Lixo Extraordinário e Ilha das Flores, tá? E vocês podem dar uma olhada nesses vídeos. Se tiver alguma dúvida em relação a eles ou em algum comentário, vocês podem estar mandando tanto no comentário desse vídeo quanto para as redes sociais aqui do Super Concurso, ok? Mas então agora que a gente falou dos resíduos sólidos, a gente pode falar então da poluição dos rios, né? A poluição dos rios é um agravante, principalmente para o Brasil, já que o Brasil é um país muito rico na questão hídrica, né? O Brasil tem uma grande quantidade de rios dentro de seu território. E a poluição dos rios, ela vem afetando e muito os aspectos naturais do nosso país. Quando a gente fala, por exemplo, de aquíferos, que é água subterrânea, literalmente, hoje a gente já tem aquíferos que estão com poluição em sua água. Ou seja, a gente está falando de um aquífero, uma grande concentração de água lá no subterrâneo e que já está tendo poluição. Muito por conta da poluição que chega no lençol freático. O exemplo que eu gosto de trabalhar é o próprio aterro sanitário. O aterro sanitário, você vai ter uma grande produção de chorume. O chorume é um líquido meio pastoso, bastante tóxico, e que ao bater no solo, ao depois se infiltrar nesse solo e chegar ao lençol freático, vai trazer uma grande quantidade de problemas para o lençol freático e para os rios, é claro. Então, vejam bem, por mais que sejam dois tópicos separados, os resíduos sólidos também vão interferir na situação da poluição dos rios. Então é fundamental que você tenha isso em mente, tá? Quando a gente fala de indústria que joga esgoto direto no rio e acaba trazendo graves impactos ambientais. A própria Baía de Guanabara é um exemplo disso, né? Porque se a gente parar para pensar, a Baía de Guanabara ela é conectada por inúmeros rios, inúmeros canais que desembocam na Baía de Guanabara, no fim das contas, e muitos desses canais lidam com poluição diariamente. Então é por isso que muitas vezes a gente vê iniciativas de despoluição de Baía de Guanabara e aqui não funciona, que não dá certo, que no fim das contas a poluição toda volta. Por quê? Porque a poluição dos rios não cessa. Então é um desafio constante a gente pensar que hoje a poluição dos rios é tão grande ou mais do que a poluição do ar, por exemplo. Os rios hoje, eles sofrem inúmeros impactos ambientais e que vão afetar muitas espécies que vivem nesses ambientes marinhos. Sejam espécies animais, peixes, etc., até mesmo a vegetação marítima como um todo. Então, é sem dúvida alguma um cenário muito catastrófico, esse cenário da poluição dos rios, né? Então é importante a gente pensar sempre em preservar a mata ciliar, que é aquela vegetação que fica na beira do rio, na orla do rio, e que muitas vezes vai ter uma função de proteger esse rio de poluição. E esse desmatamento e essa retirada de cobertura vegetal é muito prejudicial. Outro aspecto que a gente também não pode ignorar de forma alguma
é a própria poluição desse rio a partir do esgoto residencial. Então você tem inúmeras residências, inúmeras casas, inúmeras moradias que jogam esgoto a céu aberto no rio. Pessoas que moram do lado de um rio e de tanta poluição que chega a esse rio, o rio vira valão. Então é sem dúvida alguma uma situação muito problemática. Então quando a gente fala de poluição dos rios, tem que estar colocando isso na balança sempre, ok? Tanto a questão do esgoto industrial, tanto a questão dos agrotóxicos que podem poluir os rios, tanto a questão do esgoto residencial, que também afeta a poluição dos rios. E é a partir disso que a gente entende por que os rios hoje têm um cenário tão catastrófico na grande maioria do país. Seja muitas vezes em áreas urbanas, seja muitas vezes em áreas rurais. Então é sem dúvida alguma um desafio muito interessante quando a gente fala do cenário de poluição dos rios, ok? Além disso, outro ponto fundamental é a questão das ilhas de calor. As ilhas de calor é sem dúvida alguma um fenômeno que vem acometendo os espaços urbanos, principalmente no verão, aqueles meses mais quentes do ano, em que realmente a situação fica insustentável, né? Quando a gente fala de ilha de calor, a gente tem que pensar na cidade. A gente tem que pensar no espaço urbano. Aquele espaço que é verticalizado, com prédios altíssimos que dificultam a circulação do ar, com o solo hipermeabilizado, que dificulta a absorção de água, que dificulta a troca de temperatura. Então o que vai acontecer muitas vezes? Você vai ter aqueles prédios verticais altíssimos, você vai ter aquele solo totalmente impermeabilizado. Durante o dia você vai ter aquele calor incessante afetando a essa região. E você vai ter o quê? Você vai ter aquele calor absurdo. Você olha para o asfalto, você sente aquele mormaço saindo do chão. E aí o que pensa o senso comum? Durante o dia fez calor, durante a noite o sol já se pôs, vai fazer frio, correto? Errado. Graças ao fenômeno de ilha de calor, você vai ter temperaturas quentes até mesmo à noite. Como se o asfalto e os materiais que formam os prédios da cidade retessem o calor que acometeu a cidade durante o dia e continuassem liberando esse calor ao longo da noite. Então muitas vezes a gente pensa o quê? Pô, agora vai chegar a noite, vai ficar mais fresquinho, vai ter uma facilidade maior para dormir, e não é isso que acontece. O que acontece muitas vezes é o quê? Ilha de calor. É resultante da intensa hipermeabilização dos solos urbanos e da verticalização das cidades. Enquanto espaços rurais, que não vão ter uma verticalização tão profunda, que não vão ter solos extremamente hipermeabilizados, esses espaços rurais vão ter temperaturas médias bem menores. Enquanto que aqueles espaços urbanos com essas características vão apresentar temperaturas mais altas constantemente. Ok? Principalmente, repito, nos meses do verão, que é quando a chapa esquenta, literalmente. Então, esse processo de ilha de calor é um processo que vem acometendo os espaços urbanos há muitos anos e que é necessário pensar em alternativas para reverter esse quadro. Por exemplo, planejamento urbano, arborização, você ter espaços verdes nas cidades, trabalhar até mesmo com a questão do teto verde, que são plantações que ficam nos tetos desses grandes prédios, que ajudam, de certa forma, num equilíbrio maior dessa temperatura. Então, é fundamental que a cidade esteja preparada para lidar com esse tipo de fenômeno. Porque uma cidade que não se planeja, uma cidade que não tem infraestrutura necessária para superar esse tipo de problema, é uma cidade que vai gerar inúmeros transtornos para a sua população. Então, o fenômeno de ilha de calor, ele aumenta exponencialmente a temperatura dos espaços urbanos, o que vai sim prejudicar a qualidade de vida dos moradores residentes desses espaços, ok? E um dos temas mais importantes da aula de hoje, a questão da inversão térmica, é um tema também muito chave para a nossa aula, né? A inversão térmica, pessoal, é sem dúvida alguma um tema-chave. A inversão térmica, gente, é um processo que agrava a poluição do ar nas cidades.
Então, o que vai acontecer durante esse fenômeno de inversão térmica? A gente vai ter o ar, esse ar tóxico, esse ar carregado de gases poluentes, ele meio que fica retido próximo à superfície. Geralmente, o que vai acontecer? Esse ar, ele vai ficar mais leve e vai em direção à atmosfera. Quando o fenômeno de inversão térmica acontece, a gente vai ficar muito mais próximo desses gases poluentes, por assim dizer. O que vai gerar inúmeros problemas respiratórios. Doenças como rinite, bronquite, asma, sinusite, muitas vezes acontecem devido à questão da inversão térmica, aonde cotidianamente a população vai estar em contato com essa poluição do ar. Então veja bem, aqui eu apresento para vocês 4 cenários. 4 cenários que não são irreversíveis. É possível pensar em novas alternativas, é possível pensar em novos cenários, é possível se planejar para superar esses problemas. Mas que hoje, ainda nos nossos tempos atuais, são problemas que acometem a maior parte dos espaços urbanos. Ok? Então o que eu recomendo que você faça? Recomendo que você trabalhe com esses 2 conteúdos, tanto o lixo extraordinário quanto o Ilha das Flores, que você tenha bastante atenção, ok? Ao papel da cobertura vegetal para os espaços. Entenda que a vegetação muitas vezes é um ponto de equilíbrio para a nossa temperatura e que espaços extremamente impermeabilizados estarão suscetíveis ao fenômeno de ilha de calor. E também não se esqueça, tá, de fazer uma análise bem completa sobre o problema que é a poluição dos rios, ok? Ainda mais num cenário que a gente vive hoje, em que a água se torna um bem natural tão precioso. Então, ou a gente começa a repensar o nosso modelo de sociedade para superar esse tipo de problema ambiental, ou realmente a vida nesses espaços urbanos vai se tornar cada vez mais difícil, ok? Então, só para resumir o conteúdo da aula de hoje, vamos lá para a reta final desse vídeo. Principais problemas ambientais urbanos. Você tem o quê? O crescimento da população urbana, gerando um aumento de necessidades, gerando um aumento de produção, gerando um aumento de consumo, gerando um aumento de poluição, gerando, literalmente, transformações no espaço geográfico. Esse processo ele vai afetar não só os aspectos políticos, mas também os aspectos físicos. Quando você tem um aumento do número de automóveis, que aumenta a emissão de gases poluentes. Quando você tem um desenvolvimento industrial, que aumenta a emissão de gases poluentes e também tem a geração de resíduos. Quando você intensifica sua produção na agricultura, exagera nos agrotóxicos e contamina o seu solo, que vai contaminar também os seus rios futuramente. Então, o desenvolvimento da nossa sociedade gera impacto ambiental. Toda atividade humana gera um impacto ambiental, principalmente nos espaços urbanos. Então, não podemos esquecer a questão do aterro sanitário do lixão, onde o aterro sanitário, em tese, é um espaço preparado para receber grandes quantidades de lixo. O grande desafio é como fazê-lo, onde fazê-lo e com quais recursos, ainda mais se a gente pensar nos tempos atuais. E os lixões, que são cada vez mais comuns, áreas onde você tem uma grande concentração de lixo, que tende a dar problema, infelizmente. Outros temas, não podemos esquecer, resíduos sólidos, questão do lixo, tá? Já falamos nesse vídeo de hoje, então eu peço que você tenha muita atenção a esse tema, principalmente para você vestibulando, ok? Poluição dos rios, também já comentamos, não tem muito mistério, é só você pensar que hoje a poluição dos rios já cresce tanto ou mais quanto a poluição do ar, também os fenômenos de inversão térmica e ilha de calor. Todos eles fenômenos marcantes nos espaços urbanos, ok? Repito, se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente, tá? Além disso, o nosso módulo de meio ambiente, ele ainda vai estar trabalhando mais alguns eixos. No próximo vídeo, a gente vai falar de temas como buraco na camada de ozônio, efeito estufa, e muitos outros problemas que vão acometer os espaços
como um todo, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma proposta, você pode estar mandando pra gente, ok? A minha ideia é que esse vídeo não fique assim tão longo para também não ficar muito pesado para vocês, tá? E, como um todo, não esqueçam de estar dando like, acompanhando as nossas redes, participando das nossas propostas, tá? Porque é fundamental ter a interação de vocês, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, de pandemia, de dificuldade de ter aula presencial, de risco recorrente de contaminação. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a você que assistiu até aqui, tá bom? Devo estar mandando para vocês também uma aulinha de sustentabilidade, reciclagem e mais alguns temas dessa área ambiental. E por hoje é só. Muito obrigado. Tamo junto.